Sabe aquelas cidades medievais, cercadas por muralhas que a gente sempre vê em filmes e séries? Você sabia que o Rio de Janeiro quase ficou assim uma época? Até porque naquela época a galera gostava muito de invadir o território do coleguinha do lado, né? Pois bem, nesse episódio do Auto de Histórias nós vamos voltar no tempo para mostrar um Rio antigo que você nunca imaginou. Vamos voltar para o início do século XVIII. A população do Rio de Janeiro está em pânico porque piratas corsários franceses acabaram de invadir a cidade. Pô, Daniel, de novo esse negócio de pirata corsário francês invadindo a cidade do Rio de Janeiro? Pois é, gente. Essas invasões francesas mudaram completamente o rumo da história do Rio. A cidade ficava concentrada na região do atual centro histórico. Para chegar nela, os navios tinham que entrar pela única entrada disponível da Baía de Guanabara, o canal que separa Rio e Niterói. Mas essa área tinha a cobertura da Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, e o Forte São João, na Urca. Dentro da Baía de Guanabara também havia o Forte da Ilha de Villegagnon, que também surgiu por causa de uma invasão dos franceses quase 200 anos antes. Em 1710, o Rio de Janeiro sofreu um ataque dos franceses. Seus navios tentaram entrar pela Baía de Guanabara, mas os tiros de canhão da Fortaleza de Santa Cruz não deixaram. O foco da segurança do Rio de Janeiro estava todo concentrado na entrada da Baía de Guanabara. Com certeza esse foi um erro que eles não deviam ter cometido. Mas também quem ia imaginar que o Rio de Janeiro seria atacado pelos fundos da cidade? Os navios de Duclerc seguiram viagem até a Ilha Grande. Lá eles pararam, saquearam fazendas, fizeram a maior destruição e voltaram, sentido Guaratiba, ancoraram ali e fizeram um caminho até o centro, andando. Eles chegaram. Eu acabei de ver franceses no meio da trilha, indo em direção à cidade. Eles estão passando pela Tijuca no momento e, pelo que eu fiquei sabendo, eles estão caminhando há uma semana. Uma semana andando. Daqui a pouco eles vão chegar na cidade e vai acontecer um verdadeiro derramamento de sangue. Cariocas vão morrer, pessoas moradoras do Rio de Janeiro vão morrer, mas a gente não vai deixar barato, não. A gente vai matar centenas de franceses e vai prender o restante. Os franceses. Inclusive o desgraçado do comandante Duclerc. A população, naquela época não tinha polícia, então cada um se defendia do jeito que podia. Todo mundo tinha uma arma em casa. Tem até aquelas histórias meio folclóricas de o morador jogar uma tina de água fervendo em cima de quem invadia, mas todos tinham arma em casa e todos atacaram os franceses. Eles sabiam que se os franceses conquistassem o centro do Rio, eles seriam subjugados. Houve uma resistência muito grande de estudantes do Colégio dos Jesuítas no Morro do Castelo. Foi talvez a maior resistência contra os franceses. Mas o povo carioca nem teve tempo de comemorar a vitória, porque no dia 11 de setembro do ano seguinte, os franceses investiram de novo contra o Rio de Janeiro. Inacreditável. Praticamente um ano depois, os franceses voltaram a atacar a cidade do Rio de Janeiro. Aquele bandido do Etrouan aproveitou uma noite de tempestade com neblina para entrar na Baía de Guanabara com 18 navios. 18 navios. E acreditem, ninguém percebeu. Quando a primeira bateria de canhões percebeu, já era tarde demais. Eles entraram, saquearam, invadiram, incendiaram, sequestraram a cidade do Rio de Janeiro, pediram um valor absurdo de resgate e voltaram para a França com os navios cheios de mercadoria. Daí a população, em pânico, voltou para as florestas e estão escondidas pelas cavernas aqui da Tijuca. Depois do trauma e dos prejuízos, o povo carioca nunca mais foi o mesmo. Daí as autoridades precisaram tomar algumas atitudes em relação à segurança da cidade. Uma das ideias foi dada pelo governador Vaía Monteiro, conhecido como O Onça. A proposta dele era abrir um canal navegável que ligaria as águas do antigo Saco de São Diogo, no início da Presidente Vargas, até a Lagoa do Boqueirão, na Lapa, transformando então a cidade do Rio em uma ilha. A proposta não foi aceita, então eles pediram ajuda a um brigadeiro francês chamado João Massé. Ele tinha experiência em construções militares e chegou aqui no Rio de Janeiro em 1713. Naquela época, o Rio de Janeiro estava protegido por 15 fortificações, então ele mandou reformar algumas delas e aumentar o poder de fogo de outras. E vamos aos principais fortes do Rio: Forte Santa Cruz, São João e Praia Vermelha, Forte Laje, Gragoatá e Boa Viagem, Ilha das Cobras, Villegagnon, seguidos de Santa Luzia, São Tiago e Conceição, e para fechar, São Sebastião e São Bento. Nossa, até cansei. Dentro do pacote de João Massé, incluía a construção de uma muralha de segurança. Ela ia cercar toda a cidade. Ela começava no sopé do antigo Morro do Castelo, mais precisamente onde havia o Forte de São Tiago, onde hoje é o Museu Histórico Nacional.
Dentro dessa muralha você tinha 4 ruas paralelas ao mar. A Rua 1º de Março, que era a rua direita, a Rua do Carmo ou da Candelária, dependendo do trecho, a Rua da Quitanda e, finalmente, a Rua da Conceição ao Parto, depois chamada de Rua dos Ourives e hoje chamada de Miguel Couto de uma ponta e na outra ponta é Rodrigo Silva, é a mesma rua, na verdade. A muralha ia até o antigo trapiche da Prainha, que ficava no pé do Morro da Conceição, passando por trás da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que fica bem ao lado do Mercado Popular da Uruguaiana. Mas seria possível a gente marcar no chão da cidade o muro. Não é o muro de Berlim, mas seria o muro do Rio de Janeiro. Eu acho que seria uma coisa bem legal do ponto de vista turístico que a gente soubesse por onde está o muro. O projeto da muralha não era lá essas coisas. Primeiro, porque ela não era muito alta. Segundo, porque a superfície de cima não comportava uma bateria de canhões. E terceiro, porque ela era feita de pedras. Iam precisar de muito tempo e muito dinheiro para fazer. Esse foi o pouco que sobrou da muralha do Rio de Janeiro. E eu, sinceramente, não sei como é que um projeto pode ter sido aprovado com tantos erros. Foi uma péssima ideia deixar o Morro de Santo Antônio do lado de fora da muralha. Para quem não sabe, no sopé desse morro tem um largo que no futuro vai ser conhecido como Largo da Carioca. Nele tem um chafariz que recebe as águas do aqueduto da Carioca e é a nossa principal fonte. Qualquer inimigo que invada o Morro de Santo Antônio, a primeira coisa a fazer é cortar a nossa água. Além de bombardear a cidade inteira de ponto privilegiado, né? Ou seja, as autoridades da época não entendem nada de segurança. Logo depois do muro, o que nós temos? Nós temos a chamada o Rocio da Cidade. O que era o Rocio da Cidade? Era uma região alodial, ou seja, que não pode ser privatizada, que as pessoas podiam entrar para pegar barro, para pegar lenha, para pegar água, para pastarem os animais, mas você não podia plantar ali. É um cinturão verde, entre aspas, junto da cidade. E o subúrbio, propriamente dito, começa depois dessa área lodial, depois do Rocio da Cidade. E é claro que essa história não poderia ficar livre de picuinhas políticas, né? Muitos queriam proibir a construção de casas naquela área, na parte de fora da cidade. O chamado Onça, que era um governador extremamente bravo que havia aqui no Rio de Janeiro, ele ia atrás até da família Sá. E ele dizia, não faz sentido que a cidade evolua para além dos seus muros se tem imóveis vazios dentro da cidade. Ele não admitia, ele era um homem durão. Só que depois do que o Luiz Bahia Monteiro faleceu, até de certo modo prematuramente, tomou posse o Gomes Freire, que foi considerado o maior governador que o Rio já teve. O Gomes Freire era um homem muito mais flexível e o Gomes Freire falou, olha, não tem problema construir depois do muro. De modo que a partir de 1750, o muro não se concluiu. Os anos passaram e a muralha acabou sendo deixada para trás. Parece que os traumas das invasões francesas foram caindo no esquecimento e a área de segurança dentro e fora da muralha começou a ser desrespeitada. A população passou a construir suas casas tão próximas ao muro que o tinham como parede. Pois é, pessoal, a muralha acabou virando um puxadinho carioca. E as pessoas, se diz, né, que tomavam um pouco das pedras do muro para construir as suas próprias paredes e por aí vai, e o muro foi desaparecendo. Então, o muro inacabado desapareceu sem deixar vestígios. E os planos de João Macé ruíram junto com ele. Na verdade, nunca houve essa proteção tão eficiente por terra como os portugueses queriam. O projeto do muro foi sendo sempre deixado mais para frente, foi construída uma parte que depois foi destruída e hoje praticamente não há nenhuma ruína dele. Quando abriram o VLT ali na Marechal Floriano, os arqueólogos evidenciaram algumas estruturas de pedra interessantes, bem no trecho onde o muro muito provavelmente estará passado. Quem sabe não era o muro que foi ali descoberto e que pouca gente deu importância para o fato, né? Mas também, né, gente, chamar um engenheiro francês para construir uma muralha de segurança contra os franceses é no mínimo esquisito, né? Mas o importante é que mesmo sem a muralha, o Rio de Janeiro nunca mais sofreu um ataque de invasores estrangeiros.